Ai, tô frio. Eu queria um dinheiro pra comprar um Mac. Nananana. Ai, que coisa boa. Boa noite. Fala, mano. Tá frio? Aqui tá frio para um bem frio. Eu queria um dinheiro pra comprar um Mac. Um leite das crianças. É musiquinha pesada essa, né? Entrou na cabeça. Oi, qualitate. Bem-vinda à Imparável da Qualidade. Acabei de entrar. Frio. Dá pra caramba. Ó. E eu aqui, ó, fazendo live. Precisamos combinar uns modão, hein, velho? Mandei uma sugestão lá pra você. Vamos lá. Vamos à nossa tradicional live. Aqui, que o povo assiste tudo depois, viu, Felipe? Depois eu preciso conversar com você, mano. O povo assiste tudo depois. O horarinho fica apertadinho para um pessoal que estuda e tal, galera ocupada, academia e tal. Aí o pessoal acaba assistindo depois. Aí a gente deixa aqui e lembrando já no canal do YouTube. E aí, olha a Nath entrando. Companheira de análises. Bom, gente, eu tô enrolando aqui, mas é só mais um minuto pra gente começar a esquentar e falar de cromatógrafo. Cromatógrafo líquido. Porque todo mundo quer falar de cromatógrafo líquido. Então eu decidi que eu quero falar também. Certo? Eu vi essa história, trabalho com isso aí já faz um tempo. Então vamos falar de cromatógrafo líquido. Preparei sempre o conteúdo para vocês, para ficar bonito e organizado. Porque senão, se não tiver organizado, eu tomo o pito depois, né? Ó, minha irmã entrando. Oi, cara. Tudo bem? Tá na nossa live aqui, eu pus até um título aí, que eu coloquei que é HPLC de um jeito diferente, porque nós vamos entender, eu vou falar da evolução aqui dessas coisas, que tem bastante conteúdo para falar, é um conteúdo que eu gosto, eu participei meio que da história. Bom, quem tá aí, viu, sua mãe sabe que você tá aqui? Sua mãe sabe que você tá aqui? Minha afilhada. Vamos lá. Ó a Thalita. Thalita Cristina. Oi, carinha. Vamos ver aqui o padrinho falar umas coisas, né? Vamos lá. A palavra é difícil, mas é legal. Bom, deu 5 minutinhos? Mais um minuto. Thalita Cristina. Bom, lembrando, pessoal, vamos compartilhar esse vídeo. Tá? Compartilha esse vídeo. É importante compartilhar o vídeo, porque a gente pode ajudar mais pessoas. Porque, gente, a gente pega cada coisa aí, né? Eu vi atrocidades analíticas, que agora é a nova moda. A gente pega cada coisa que assusta. E aí, se a gente chegar antes, no sentido de ajudar antes, com informação antes, aí fazer o método fica mais fácil. Bom, esse mês as lives estão focadas em novas tecnologias. A vez passada a gente falou do mini GC, né? O mini cromatógrafo a gás. Mini GC. Mini, certo? Mini, ok? A ideia do mini GC é tudo que é demais a gente não usa. É ser simples, é ser prático, é uma inovação, né? A gente está ajudando a introduzir aqui no Brasil, né? Uma coisa muito legal de se trabalhar, um equipamento simples e tem aquela história que você pode só pôr na tomada. Não precisa gastar com cilindro, não precisa gastar com tubulação, não precisa gastar com manômetro, não precisa gastar... Entenderam? Ok. E o software também é para quem não tem experiência
quem não sabe trocar coluna, ou tem medo de trocar as colunas, né? Quem não tem experiência, ou quem já tem muita experiência, está de saco cheio, né? De ter que ir toda hora lá no GC resolver um problema de vazamento, é um mini GC. Então, a gente falou semana passada. Hoje falaremos de cromatografia líquida. Líquida, ok? Líquida. Tá? Que é uma coisa maravilhosa. Se você começa a trabalhar com cromatografia líquida, você não deixa de trabalhar nunca mais. Segundo Thalita Cristina, é tudo uma pingação, certo? Só que não, ok? Só que não. E agora a pingação tá ficando menor ainda. Ó, e aí a gente vai entender. Hoje a gente vai falar então do LC portátil. Só que antes da gente falar de você. Oi, olha aí. Meu quiz entrou. E aí, dona Thaís? Bom, voltando ao tema. Muito obrigado por todos aqui. Voltando ao tema. Antes da gente falar da portabilidade, aí não dá. Olha os dois irmãos entrando. Meu violinista predileto, sempre será. E o outro do... Eu queria um dinheiro pra comprar Lady da minha... Ei, esse aí foi... E este cidadão que me viciou nessa música Chiclete. Bom, vamos lá. Voltando. Então a gente vai falar de LC portátil. Vamos falar de LC portátil, certo? O que acontece? Em 2019, a gente foi no congresso e eu vi esse bichão aqui, tá? E eu vou contar agora detalhes, porque 2019 estava começando. E a coisa... Gente, toda inovação que a gente vê nos congressos, né? Esses congressos internacionais, na analítica também, né? Toda inovação a gente espera 2 anos, que nem carro, né? Por quê? Porque eles vão azeitando a solução, vão fazendo parceria, vai melhorando o produto, etc, etc. O produto que eles lançam é praticamente a versão beta no primeiro ano, né? Conforme está no campo, eles vão melhorando, em 2, 3 anos, aí vira a versão oficial e aí você já pode comprar e tal, etc. Tendo um bom suporte e principalmente sabendo o que vai fazer, tá? Se você não fechar essas 2 caixinhas, não compre. Tudo bem? Pronto. Falei. Ok. E aí eu vi uma evolução muito grande nessa área, né? Aí eu parei para pensar hoje e falei, vou falar a live do LC portátil, mas como é que chegou nisso, né? Por que portabilidade é interessante, né? Então, vamos voltar na época dos maias. A dádiva dos ninjas, certo? Em 2009, a gente teve uma crise muito grande no mercado de cromatografia, né? Não sei quem lembra, quem era vivo nessa época, mas a gente teve uma crise muito grande e começou a faltar acetonitrila, né? E por acaso eu era um jovem, estudante de engenharia, e na minha prova caiu exatamente o processo de produção da acetonitrila. Se vocês não sabem, mas agora vão ficar sabendo, a acetonitrila é um resultante, um subproduto, tá? Do polimetacrilato. Eu acho que é isso, ama orgânica, tá? E o polimetacrilato, essa parte de materiais, era muito utilizado na indústria automobilística na época. E parou de vender carro no mundo. Olha só. E aí, no efeito cascata, quem usava acetonitrila, que é o principal combustível, a fase móvel dos cromatógrafos, né? É a acetonitrila, dançou. Por quê? Eu lembro até hoje. Eu vou falar nomes, que tudo bem, são todos meus amigos e tá tudo certo. Seu Silvio, sim, assim, seu Silvio é um cara, se sentar para trocar uma ideia, você fica sabendo o mercado inteiro como é que aconteceu essa parte analítica, né? Seu Silvio, ele falava para mim, ele falou, o aceto na sexta-feira tava R$600. Na segunda, ele falou, se não comprar até sexta, segunda-feira ninguém no mundo tem mais o último lote de aceto, só eu. E aí, ele pôs o preço que ele queria na segunda-feira, né? Mas o preço ficou absurdo. E assim, a crise foi global, né? Foi bem... Esses reset que a gente tem a cada 10 anos, né? A crise foi tão braba que não vendia carro de jeito nenhum e não fazia acetonitrila de jeito nenhum, que o pessoal que produzia HPLC, que produzia cromatógrafo, teve que se mexer, tá? Aí você fala, nossa, Fábio, mas o que isso impacta na minha vida?
Gente, qualquer medicamento que você está tomando nesse momento, qualquer medicamento é feito por cromatografia. E muito provavelmente ele tem 80%, 90% de chance, 80% de chance de ter que usar acetonitrila para fazer essa análise. Tá? Então, a indústria farmacêutica sofreu um monte com isso aqui. E aí, então, os fornecedores de HPLC que estavam sentados na cadeira há mais de 40 anos, né, quase 50 anos, começaram a ter que se mexer. Aí a gente tem duas vertentes aqui nesse começo, na historinha. Tá? Teve um grupo de fornecedor que pegou o equipamento que tinha e falou: vou ter que usar isso aqui. Eu não tenho tecnologia a curto prazo para resolver de forma adequada. Então eu vou ter que usar... É o que tem para hoje. O que tem para hoje, surgiu uma técnica que a gente chama até hoje de Fast LC. Fast LC. Então os caras começaram a trabalhar com colunas curtas, diâmetros menores, tamanho de partícula igual. Em vez de trabalhar com 5 micros, a gente trabalhava com 3. A gente chama de Fast LC. A ideia do Fast LC não era consumir menos solvente. A ideia do Fast LC era conseguir fazer mais análise. Tá? Então, os métodos antigos dos Fast, você vê lá, 1,5 ml por minuto, 2,2 ml por minuto, que é o consumo, né? E quem batia o olho falava, pô, mas eu quero gastar menos acetonitrila, menos fase móvel, né? E esse método tá fazendo eu gastar mais. Na verdade, ele estava tentando usar melhor, né, o volume ali de acetonitrila para o seu método. Então, essa foi uma escolinha, que é o pessoal do é o que tem para hoje, vamos resolver, certo? Então, trabalhou com as colunas que tinham disponíveis, trabalhou com os sistemas de LC que tinha disponível, e é isso aí, é o que tem para hoje, vamos, com o que tem hoje, vamos fazer mais coisa. Foi uma linha, tá? Quem já estava com alguns insights, ok? Que o pessoal fica antenado, né? A gente dá uma voltinha lá nos Estados Unidos normalmente e a gente vê que o povo fica bem antenadinho, né? Então já tem umas conversas rolando antes das coisas acontecer. Bom, quem estava mais à frente numa negociação, tal, de tecnologia nova, né? Foi para o outro bracinho da história, que foi trabalhar com os cromatógrafos de alta pressão. Alta pressão. Aí o povão da nossa área chama de UPLC, Ultra Pressure Liquid Chromatography. A alta pressão, aí vamos entender, né? O Fast LC, os tradicionais, vão trabalhar em uns 4.000, 5.000 PSI. Os de alta pressão dobravam essa capacidade para 10.000 PSI, certo? Legal. Com essa capacidade aumentada da bomba, fala aí, meu astro, bem-vindo. Da bomba, com essa capacidade aumentada, eu, por consequência, diminuo o fluxo de trabalho. Então, ao invés de eu trabalhar com 1 ml, 2 ml, eu comecei a trabalhar com 0,5, né? 0,4, porque a capacidade de pressão do meu equipamento lá, tecnologicamente, aumentou. Com isso, aí sim, eu comecei a consumir menos acetonitrila, certo? E continuei fazendo os meus medicamentos, né? As minhas análises para liberar principalmente medicamento. E, gente, não se iluda, tá? Só se mexeram porque quem compra mais esse tipo de instrumento no universo, no mundo, dentro da Via Láctea, são as indústrias farmacêuticas, né? Então, tava pegando muito o bolso. Por isso que o povo se mexeu, tá? Bom, pronto, falei. Com essa possibilidade, algumas coisas, né, com o bracinho da bomba mais forte na época, né, algumas coisas também tiveram que melhorar. Então, as tecnologias de separação, que são as coluninhas, surgiram diversas coluninhas, tá, de separação, e a tecnologia, inclusive, que eu e a Nath, nós estamos fazendo umas análises aqui, onde nós estamos no cliente, né, que é a análise de sílica, a gente está vendo distribuição de partícula, né. Os produtos que nós estamos trabalhando aqui é em torno de 10 micrômetros de partícula, né? Essas colunas dos HPLCs tradicionais é de 3 a 5 micrômetros, né? Aí o que acontece? Os equipamentos de alta pressão,
tiveram que começar a trabalhar com uma tecnologia abaixo de 3 micrômetros. É um pozinho que você cheirar, você engasga. Você nem vê, tá? É muito fininho, tá? Mas é isso que vai dentro dessa coluninha aí, desse dispositivo, tá? Além disso, houve-se um ajuste do diâmetro, né, da coluna. Coluna do tamanho de uma caneta, um pouquinho maior que uma caneta. A gente trabalha diâmetro, comprimento e trabalha o que vai dentro, o tamanho de partícula, certo? Aí nessa equação a gente teve que equalizar para poder trabalhar em alta pressão. E a alta pressão, além do fluxo baixo, também proporcionou para a gente tempo de corrida menor, ok? Bom, daí que surgiram as coluninhas que a gente fala de sub 2 micras, né? Então, hoje eu tenho coluninhas de 2.4 micras, 2.2 micras, 2.5, 2.6 micras, com tecnologia Core Shell. Blá, 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 Shell, ou blá, 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 Core, que são as tecnologias de núcleo sólido que a gente chama. E aí eu tenho outras tecnologias, tá? Bem-vinda. Outras tecnologias que é de 1.9, 1.8, 1.7 e a última que eu fiquei sabendo até 1.5 micras. Vocês entenderam que é 1.5 micrômetro de um pozinho? Ó, é bem pouco, viu? Mas isso incrementa e permite que a gente trabalhe muito mais coisas, tá? Beleza, vou seguir aqui o que eu anotei. Então, primeiro ponto que a gente veio com esse advento é redução de diâmetro interno de coluna. Segundo, redução de diâmetro de partícula, tá? Das colunas. Por consequência, uma análise que demorava de 20 a 25 minutos e você tinha em torno de 2.000 PSI, ou para quem é agilentiano, quem é waterzense, vocês entenderam, 2.000 PSI, né? E quem é agilentiense, ficou ruim também. Bom, 150 bar, né? Se não tem mar, vamos pro bar. Quer dizer, se você quiser fazer a conversão, pegue o PSI e divida por 14.6, ok? Obrigado. Bom, então o tempo de corrida entre 20 e 25 minutos era o tradicional. Com o advento das colunas rápidas, né? A de núcleo sólido, que a gente chama, a gente consegue reduzir de 20 a 25, 20 a 30 para 7 a 10 minutos. E com os sistemas de alta pressão, o nosso objetivo hoje é trabalhar de 3 a 5 minutos para uma corrida de análise. Lembrando que não é um método, hein? Tem preparo de amostra. Mas para uma corrida de análise, ok? De 3 a 5 minutos. Com isso, com incremento de pressão. Ó, beleza? Então, a gente teve lá, redução do tamanho da coluna, capacidade maior da pressão da bomba, papapá. Impactos. Primeiro, fluxo. Então, na corrida de 20 a 25 minutos, eu gastava também de 1 a 2 ml por minuto de solvente. Lembra da acetonitrilo, da historinha de 2009, crise global? Pois é, aceto saiu, é que eu não falei outro preço, mas eu vou falar, né? Cecílio estava acho que vendendo a 1.900, 1.800, de R$600. Oferta, demanda, tá? Nada foi oferta e demanda. Mercado, economia elástica. Bom, e aí o que acontece? Essas corridas de 20, a gente trabalhou de 1 a 2 ml por minuto. Nas corridas rápidas, com as colunas SPP, núcleo sólido, a gente conseguiu reduzir de 0,5 a 0,75 ml por minuto. Então, nós tivemos uma redução de 50%. Olha que legal, né? E nos sistemas de altíssima pressão, ou os sistemas com capacidade de pressão aumentada, a gente já consegue trabalhar de 0,2 a 0,5 ml por minuto, tá? Então, a gente teve redução do consumo de solvente. Se você fizer uma continha aqui, vai, do mínimo, de 1 ml por minuto, a gente caiu para 0,2. Deu uma economizada aí, né? De solvente. Coisa boa, tá? Por consequência, você também reduz a necessidade do volume de amostra,
que antes era de 20 a 50 microlitros, depois baixou para 10 a 25 microlitros e agora a gente trabalha de 1 a 5 microlitros. Olha que coisa boa. Isso só foi possível porque parou de vender carro. Muito louco isso, né? E nós achando que o mercado analítico, né? Ninguém olha para nós. É que nós tá no bastidor, né? Tá no bastidor. Tudo que vocês bebem, consomem, respira, tudo a gente analisa. Certo? Entenderam aqui? É só historinha. Então essa primeira parte da live é da historinha, tá? Vocês viram o tanto de redução, né? Hoje o pessoal se estapeia aí com sistemas de alta pressão, né? Mas por quê? Porque ele vai trazer redução de tempo e redução de consumo, certo? Beleza? Joia. Hoje, 2024, após 15 anos, qual que é o lance? Hoje, né? Mesmo com todo esse advento de tudo, o lance ainda nós estamos caminhando para a transferência de métodos, tá? Obviamente que às vezes dá para fazer otimização, mas ainda, gente, desde 2009, a tecnologia é disponível em 2009. Só que tem toda aquela agilidade do nosso mercado, né? Para entender os pormenores. Hoje ainda a gente está falando de transferência de método. Ou seja, fazer o que a gente fazia gastando muito, continuar fazendo igual, gastando pouco. Tudo bem? Estamos nessa ainda. Né? Eu brinco lá, falei pro meu pai, né? Que antes a gente escrevia a carta e eu queria que pelo menos a gente mandasse e-mail na nossa área, né? Porque, né, o pessoal já tá usando o WhatsApp, né? Tá usando o Instagram. Aqui, por exemplo, a gente está começando a querer mandar e-mail, né? Que é a transferência de métodos. Aí tem as regrinhas da transferência de métodos, tá? A primeira delas é manter os parâmetros de controle. Então, para você transferir um método, tem lá 1 quilhão de controle. Ai, Qualitate manja disso aqui. A maioria dos métodos que a gente pega tem controle redundante, né? Que a pessoa olha e fala, porque aqui faz 15 anos que faz, e teve um gerente que pediu para pôr e tal. Porra, mas você já está controlando a variável de outro jeito, por que você está usando? Aqui, aí, vamos fazer, certo? Enfim, primeira coisa, manter os parâmetros de controle. Segunda coisa, esse método ser validável e demonstrar robustez. Ok, robustez é um negócio bonito para falar que aguenta o tranco, certo? Então ele tem que ser validável e demonstrar que tem robustez. Terceiro pontinho, na transferência de método, que nós não é bobo, já que vai ter que mexer no bicho, vai ter que validar, tem que ser mais produtivo, ok? Fazer mais amostra. Então você tem um médio de meia hora, 60 minutos, traz ele para 10 minutos, para você fazer 6 vezes mais amostra. Ai, Fábio, não sei como faz. Não tem problema, a gente ajuda, né? A gente sabe. Beleza. Quarto ponto, ser mais barato por amostra, né? É um negócio que está começando a pegar, principalmente em volumes grandes analíticos hoje, né? O custo, os laboratórios ficam sócio dos fabricantes de solvente, por exemplo, né? É a sociedade, é o sócio que ele não chamou pro negócio. E ele se apresenta. De tanto solvente que o povo consome, ok? Beleza? Então tem que ser mais barato por amostra. Eu queria deixar claro aqui, né, nessa segunda parte da live, que qualquer método, e eu disse qualquer método, é otimizável, tá? Não tem regra, gente. O método que eu fiz há, sei lá, 1 ano atrás, se eu pegar ele hoje, eu otimizo. Tem oportunidade, tá? Porque o método, quando ele sai dentro de um prazo. Rola uma pressão e rola uma disponibilidade de insumo. Que aqui no Brasil, para você, que é um felizardo que trabalha com produtos internacionais, aqui no Brasil, para chegar uma peça, é de 60 a 90 dias. Mais imposto, mais o câmbio. Coisa linda. É um mercado
pequeno, mas milionário. Não tem jeito, tá? E margens apertadas, acredite ou não, margens bem apertadas. Enfim, qualquer método é otimizável, porque o método, quando ele foi feito, ele tinha uma situação de tempo para ser desenvolvido, ele tinha uma disponibilidade de insumos naquele momento, seja de padrão, seja de coluna, seja de tudo que for, detetor, enfim, tá? Então, qualquer método é otimizável hoje, qualquer um, qualquer parametrização. Se você revisitar, você vai achar oportunidade, tá? Tudo bem? Viemos até a segunda parte, estamos caminhando e tentando aqui segurar um pouquinho para a terceira parte da nossa live, tá? Bom, então, vocês entenderam aqui a historinha da acetilnitrila, você nunca vai mais esquecer, do carrinho, que até a China parou. Vocês lembraram da minha prova de processo de produção, que meu professor arrebentou, que era a última prova do ano, que eu tive que saber isso aqui, tive que calcular balanço material, balanço energia, foi um saco, mas passei, tirei nota. Vocês entenderam das tecnologias das colunas hoje, né? Tanto o tamanho de diâmetro da bitola, do diâmetro, reduzir o tamanho do diâmetro, proporciona menor necessidade de fluxo, tá? Bem como o comprimento, né? Se você reduz o diâmetro, você tem a oportunidade de reduzir o comprimento sem afetar a fórmula da resolução, né? O tamanho dos pozinhos, que é o recheio, que vai dentro da coluna, e quem achar que recheio tá errado, manda um direct. Eu te provo que não tá. E aí, dentro da coluna, lembra que eu tô aqui com a Nath fazendo as sílicas, né? Que é a base das fases reversas e tal, papapá. Entenderam também a parte da pressão, né? Que o pessoal só se mexeu por causa do mercado farmacêutico e começou a trabalhar com equipamento de alta pressão. E isso vem se desenvolvendo. Não tá. Só para quem não teve operações unitárias. Bem-vindo, Caio. Tudo bem? Quem não teve operações unitárias vai achar que recheio tá errado. Continuando. Ai, esse povo. Minhas fãs. Né, Thalita Cristina? Enfim. Vamos lá. Vamos para a terceira etapa da nossa live, que é a evolução da parametrização nas medidas por HPLC. Quem botou esse título? Eu. Porque eu achei muito legal. E, de fato, é isso aqui, ó. Caião, esse aqui é o cara do iônico, hein? Cromatógrafo iônico. Esse cara é bom. Evolução da parametrização nas medidas por HPLC. Aí, gente, o primeiro título que me podaram, né? Pena que a Ana Paula não vi ela aqui na live. O título da live, o primeiro, tava assim, ó. E se, ao invés de você trazer a amostra até o equipamento, você pegasse o equipamento e levasse até a amostra? Que coisa óbvia, né? Agora, você que trabalha com HPLC, eu duvido que você parou e falou, nossa, mas isso não é possível. Eu duvido que você não parou e pensou, não é possível, não tem jeito. Pois é. Vamos lá. Então, o que acontece? Existe aqui algumas oportunidades que agora, em vez de você trazer a amostra até o laboratório, você pega esse equipamento, pega um HPLC, pega esse benefício da portabilidade e leva até onde é para fazer a análise, certo? Olha, Fábio, mas eu, de repente, portabilidade, lalali, lalala, é interessante, mas se eu fizer isso aqui no meu laboratório, meus auditores vão ficar bem bravos, porque normalmente, depois da conversa, essa parte é na outro canal, né? Meus auditores vão ficar bem bravos, e aí meio que não vou ficar pegando o HPLCzinho e ficar rodando com ele para todo lado. Não tem problema, põe ele em cima da sua bancada, coloca o mostrador de um lado, põe o detetor que você quiser do outro, tá? E aí, lembra do consumo?
Imagina que hoje a gente tem 0,2 ml por minuto como mínimo, tá? Tem umas colunas bem boa da Águas, né, da Waters, que trabalha com 0,2 ml por minuto, é empacotada, calculada, tudo bonitinho para 0,2. 0,2 ml por minuto, na minha continha vai dar 0,0,2, 200 microlitros por minuto, que é pouquinho. E se eu pudesse trabalhar com 2 microlitros por minuto? Acho que economizar mais ainda, né? Só acho, tá? Só acho, tá? Aí eu vou contar o que o CEO, o presidente, né, o fundador dessa empresa, falou pra mim lá no congresso, quando eu fui falar com ele, né? Quem tava comigo? Acho que a Tati que tava. Enfim, então, se você já tá no máximo de economia com o seu método, trabalhando com 200 microlitros, hoje dá para você trabalhar com 2, ok? Esses 2 microlitros, você vai ter, deixa eu ver, se eu pegar 200, vou fazer uma conta, pegar 200, e dividir por 2, o 2 corta com 2 dá 1, o 0, 0, olha, você economiza 100 vezes. Talvez seja interessante, não é mesmo? Com o dinheiro dessa economia, você comprar mais 3 equipamentos aqui? Hoje, a economia de laboratório, a gente está começando, né? Tá começando não, né? Estamos de velho já, caindo de maduro, começando a fazer essas contas, né? Que antes não dá para fazer. Hoje tem tecnologia para fazer. Então, por exemplo, esse equipamentozinho, ele vai trabalhar de 0,4 microlitros até 10 microlitros de capacidade, né? O volume de injeção, consumo de amostra por volume de injeção, hoje ele parte de 4 a 200 nanolitros. 0,0, eu perdi aqui, ó, 0,004, é isso? 0,04 microlitros a 2 microlitros. Olha que belezinha? Joia, coisa mais sensacional. A parte dos frascos de fase móvel, né? De fase móvel, os frascos hoje a gente trabalha com frascos de 1 litro, né? Então você tem que ter o solvente lá com acetonitrila que eu falei, com metanol, com água, com tampão, com todas as coisas. E aí você trabalha com frascos de 1 litro. Aí, de repente, você trabalha com frascos de 500, né? Para espectrometria de massas, a gente trabalha com 500. Beleza. Aqui eles trabalham com 10 ml, 5 ml, 10 ml, ou 2 de 10 ml. E o descarte aqui é 15 ml. Ok? Ou seja, o consumo é bizarro de pequeno. Tudo bem? Então eu falei aqui bonitinho aqui dos equipamentos, né? Falei as especificações. As colunas hoje são colunas do tipo cartucho. Lembra no Mini GC que eu tinha um cartinho que você botava a gaveta e encaixava? Aqui ele fica com um cartinho também, tá? Aí eu tenho dois modelos de cartucho, um que inclui a cela do UVzinho, já vem junto, de tão pequenininho que é. Essas colunas são capilares. Então a gente tem de diâmetro interno 150 micrômetros. Lembra que a gente estava falando de milímetros? Gente, baixou tudo, né? Então eu tenho 150 micrômetros de diâmetro interno. Não confundir com o tamanho da partícula. O tamanho da partícula continua sendo de 1,7 micrômetros até 3 micrômetros, tá? E o tamanho da coluninha capilar, que é um fio de cabelo capilar, certo? Por isso que é capilar no fio de cabelo, continua de 5 a 10 centímetros, tá? Ou de 50 a 100 milímetros. Continua desse tamanho. Mas plug and play. Não tem anilha, não tem pingação, não tem vazamento, não tem nada daquelas coisas. É só encaixar o cartucho e tá pronto. Beleza? Joia.
Vamos ver se... Aí, o que acontece? Tem alguns acessórios que eu posso colocar nele. Tem um acessório padrão sem aquecimento de coluna, sem forno. Tem com aquecimento de coluna. Os detectores disponíveis é o ultravioleta, né? Que a gente tem disponível. Para o modo portátil. E para o modo standalone em cima da bancada, que já vale a pena. Não precisa ser o louco de sair, né? Sair desfilando com o bicho. Mas se você quiser, pode. Porque eu não tenho nenhum desalinhamento mecânico, né? O standalone, a gente consegue colocar arranjo de diodos, a gente consegue colocar fluorescência e a gente consegue colocar espectrômetros de massa. Aí você vira para mim e fala, tá, Fábio, você falou do hardware, né? Por cima. E qual que é o software que comanda esse cara? Ele tem o software proprietário dele e ele tem os outros. Que outros? KimiStation, OpenLab, tem os drivers, acho que do Analyst aqui, algumas coisas. Ou seja, uma plataforma aberta, tá? E você pode trabalhar tanto standalone quanto da forma portátil que a gente estava falando. Vamos pro meu tradicional modo tosco, para vocês verem aqui como é que é o bicho. Olha o bicho aqui. Gente, então esse aqui, ó, é o LC Accend Focus LC, certo? Ó, eu queria apresentar para vocês, o tubinho vermelho e o preto são a fase móvel A e a fase móvel B. E o tubinho preto, o último aqui, 15 ml, é o descarte. Que alegria, certo? Pra gente ter uma ideia, deixa eu ver. Ó, ele tem essa modulação aqui, que ele pode trabalhar como um analisador, um pacotinho de analisador, né? Você resolve isso aqui tudo no campo mesmo, né? Os cadastros, etc. Ó, pra você ter uma ideia. Olha a mão, olha a alça. Podia melhorar um pouquinho essa alça, né? Mas consegue ter uma ideia, ó? Então você leva mesmo isso aqui para campo, ou para produção, ou para qualquer coisa. A gente está tentando desenvolver algumas oportunidades em validação de limpeza, que o povo é louco por validação de limpeza, né? Então dá para expandir isso aqui para vários lugares, tá? Então esse aqui é a portabilidade dele e eu separei uma conta básica que o pessoal faz na apresentação deles, tá? Então esse aqui é o tradicional, gasta $32.000 por ano, com uma coluna tradicional, 1.5 ml por minuto. Oh, quieto. É a apresentação. Quieto. Etc. Eles fizeram uma continha e deu 100 litros de descarte, né? $153 por litro de acetonitrila, da Thermo Fisher. E deu $32.476 por ano. Com o bichinho de 1 ml por minuto, ele vai para 0,0016 ml por minuto, nesse método. Então, o consumo dele, num ano, é menos que 1 litro. E aí, você economiza por ano 353... na verdade, o custo, perdão. Esse aqui é o que ele gasta. Gasta $32.476 por ano. Aqui é o custo de $353. Tá exagerado? Provável que tá, viu? Porque isso aqui é um negócio do fornecedor, né? Ele dá os detalhes do método e tal. Mas, gente, é bem possível que você atinja esses custos aqui, tá? Então, é este equipamentozinho top das galáxias aqui, ó. Quem quiser dar uma olhada, tem mais detalhes por ali, certo? Tem aqui a especificação bonitinha, com tudo que eu falei e tal. Quem quiser trocar uma ideia, quem quiser conversar, a bombinha vai até 10.000 PSI e o tempo, né, de análise é um tempo parecido com os tempos do PLC. Só que ao invés de ser aquela sofrência, né, com conexão de alta pressão, aquela sofrência com fase móvel para lá e fase móvel para cá, você aperta, vaza,
Enfim, em vez de ser toda aquela sofrência de volume gigante, você consegue trabalhar em microlitros, nanolitros. Bem, e o tempo de corrida, né, ele vai continuar entre 3 e 5 minutos, podendo, dependendo do que você escolher de coluna, reduzir isso, né? Mas aí, quando você for comprar, fala com a gente, certo? Que aí a gente dimensiona bonitinho para fazer a transferência. Então agora você consegue trabalhar com o menor custo possível numa análise de HPLC no seu laboratório, né? Ou então você consegue pegar esse bichinho e levar até a amostra, tá? É isso que a gente tinha para falar hoje na nossa linda live, que é o HPLC de um jeito diferente, tá? Espero que vocês tenham gostado. Quinta-feira tem lá a Qualitate, vai dar continuidade aqui para alguns parâmetros de controle que dá para se usar e dá para a gente observar aí na transferência de método, tá? Espero que vocês tenham gostado de hoje, tá? E, de novo, compartilha, por favor, tá? Se você conhecer alguém que está trabalhando ou está com esse problema de custo, né? Compartilha essa live, manda para ele, e aí depois a gente consegue bater um papão a respeito e fazer um projetinho legal usando tecnologia de ponta, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Semana que vem tem mais. Tchau, tchau.